Olá galera, beleza? Boa noite, meu nome é André Moraes e hoje nós vamos bater um papo sobre liberalismo econômico, ok? Bem, é lógico que não sendo liberal, falar de liberalismo não é uma das tarefas mais fáceis, mas o que mais tem são pessoas que não são socialistas, que não são keynesianas e andam falando por aí de socialismo e de Estado keynesiano. Foi necessário ao longo dos anos estudar sobre liberalismo econômico. Afinal de contas, é um assunto muito presente na história da humanidade, principalmente na história, né, como um todo, na história geral, principalmente, é a matéria que eu leciono, história geral e história do Brasil, a gente está sempre falando de liberalismo econômico. O que a gente percebeu nos últimos anos é que esse termo ele vem se tornando cada vez mais frequente no meio da população e de algumas formas, de algumas maneiras, a gente acaba ouvindo coisas um tanto quanto inadequadas sobre a ideia de liberalismo econômico, beleza? A ideia aqui não é criticar o movimento, não é criticar essa filosofia, essa política econômica ideológica. A ideia aqui é tentar fazer algum tipo de esclarecimento e ver como o liberalismo econômico está presente em nossas vidas. No primeiro momento, eu queria deixar logo claro duas questões sobre que, para mim, é a base do liberalismo econômico, é a ideia do livre mercado e a ideia do não intervencionismo do Estado na economia. Os seus principais teóricos, desde o Adam Smith e do John Locke, lá da Revolução Industrial, lá da Inglaterra, né, um pouco antes da Revolução Industrial, que prepararam o terreno ideológico para a Revolução Industrial, nós temos o Hayek, o Friedman e o Mises, talvez os três principais, ou pelo menos os três que são mais lidos, mais comentados, né? E todos eles têm em comum a ideia de que Estado demais atrapalha a economia, né? Afinal de contas, o Estado, a partir do momento que ele intervém no processo econômico, tirando a liberdade da burguesia, meio que ele desconecta a ideia da autorregulação, né, que é uma das características do liberalismo econômico. Quando as mercadorias produzidas estão jogando no mercado, ela se autorregula, né, como num passe de mágica. E no momento que o Estado intervém, ele acaba atrapalhando essa regulação, que seria essa autorregulação, que seria um dos princípios do liberalismo econômico também. Bem, às vezes eu não vou aqui ficar fazendo um resumo de livros liberais, mas eu vou tentar mostrar na prática como o liberalismo econômico tem vamos dizer assim, direcionado nossas vidas, né? O que é que ele é a favor e o que é que ele é contra no momento em que nós estamos vivenciando. O Brasil, ao contrário do que se imagina, ele está longe de ser um país liberal, bem longe de ser um país liberal, né? Apesar do discurso estar presente em vários políticos, o Brasil não é um país que oferece liberdade aos empresários de empreender, né? Talvez seja um dos países mais difíceis de você abrir um pequeno negócio, justamente por excesso de leis, excesso de Estado, excesso de tributos, mais estados, excesso de fiscalização, mais estado, né? Talvez isso impeça o empresário brasileiro, pequeno empresário principalmente, de buscar fazer novos investimentos. Eu costumo dizer que uma lei, quando ela não consegue ajustar as pessoas, ou seja, as pessoas descumprem muito uma determinada lei, essa lei tem que ser revista. E eu não tenho medo de arriscar que grande parte do pequeno empresariado brasileiro, ele acaba andando um pouco à margem da lei, seja na legislação trabalhista, seja na legislação tributária, seja na vigilância sanitária, seja na vigilância lá das placas, da SUCOM, da SUCOP, das milhares de secretarias que acabam perturbando e dificultando o funcionalismo de um pequeno negócio. Não é à toa que os índices de pessoas que abrem o negócio e fecham são gigantescos, né? Então o liberalismo econômico ele busca justamente diminuir essa interferência do Estado, fazer com que esses pequenos empresários eles caminhem de forma mais livre, né, de forma mais acessível. Nesse ponto, sem sombra de dúvida, eu acredito que tenha muito Estado mesmo em algumas situações e algumas práticas liberalizantes poderiam sim facilitar a vida desses empresários, beleza? Por outro lado, o liberalismo econômico também questiona muito a legislação trabalhista. Aí já é um debate mais profundo, já é um debate mais, vamos dizer assim, delicado, uma vez que ninguém quer perder direitos, né? Ninguém quer perder direitos. Por outro lado, os liberais entendem
que esse acúmulo esse excesso de direitos que o trabalhador tem, ele acaba dificultando a sua contratação. Então, num determinado momento, segundo os liberais, e até próprio Jair Messias Bolsonaro, que está longe de ser um liberal, mas por influência do Guedes, que aí sim é um liberal, ele falou uma certa frase que diz: vai ter um determinado momento que as pessoas terão que escolher entre ter emprego e ter direitos. Não adianta direito sem emprego, né? E devido ao grande número de desempregados no Brasil, a crise econômica que a gente está vivendo, o discurso ganha força. Afinal de contas, a pessoa que está em casa, ela sem sombra de dúvida abriria mão dos seus direitos para arrumar um emprego, né? Então esse discurso liberal ele vem ganhando força, esse discurso da flexibilização das leis trabalhistas, que é uma coisa que nós brasileiros não estamos acostumados, apesar que em outras partes do mundo, inclusive países desenvolvidos, essa prática é utilizada. Temos aqui também no Brasil, e aí é uma opinião minha, né? Com essa flexibilização, os trabalhadores ficariam muito vulneráveis nas mãos dos patrões, principalmente de empresários que ainda carregam consigo aquela superexploração, né, que o trabalhador tenha que passar, né? Afinal de contas, algumas regras estabelecidas pela legislação, como por exemplo, as 8 horas diárias e o salário mínimo, eu tenho lá minhas dúvidas se isso fosse flexibilizado, as pessoas não iriam ter que trabalhar 12 horas e talvez ganhar menos que o salário mínimo. É um questionamento que eu tenho que ninguém conseguiu me responder ainda, nenhum liberal amigo meu conseguiu me responder. Pois bem, então o liberalismo econômico é uma prática, é um modelo econômico que quer menos intervenção do Estado, que é o Estado mais preocupado com a organização política, de segurança, mas no campo da educação, no campo da saúde, deixar aberto para o setor privado. Beleza? Dito isso, sem sombra de dúvidas, o liberalismo econômico tem ganho espaço. Hoje no Brasil nós temos um partido liberal, que é o Novo. O Novo é um partido liberal, para mim, o único liberal que existe, né? Ele tem as pautas liberais, ele tem essa coisa de falar da diminuição do Estado na economia, né? Que por um lado pode trazer benefícios, como eu falei, em relação aos pequenos empresários, de muito imposto, muito tributo, muita fiscalização. Por outro, pode trazer alguns prejuízos aos trabalhadores com relação à perca de benefícios de direitos, né? É uma tendência que isso ocorra, inclusive, viu, gente? É uma tendência. Por outro lado, as ideias liberais, o liberalismo econômico, trabalha muito com a ideia das privatizações. Aliás, privatizar significa tirar o Estado de determinados segmentos, significa diminuir a importância do Estado e automaticamente significa colocar mais investidores, né, em determinados segmentos. Nós temos o exemplo da privatização da telefonia. A telefonia era totalmente controlada pelo Estado. Aqui na Bahia nós tínhamos a Telebahia e era muito difícil se ter um telefone. Com a privatização ocorreu uma democratização da telefonia fixa. Hoje em dia ninguém mais tem por causa do celular, mas na época eu lembro que as pessoas trocavam telefone por carro ou por apartamento. Com a privatização, as linhas elas praticamente se tornaram gratuitas, mas a ligação é que passou a ser cobrada, o serviço é que passou a ser cobrado. Né? Nesse sentido, a privatização foi sim satisfatória. A privatização da Vale do Rio Doce, aí já tem questionamento sobre se foi bom ou se foi ruim, mas a depender do ponto de vista, de um ponto de vista liberal, o Estado passou a arrecadar impostos interessantes, aumentamos a produção de minério, o setor privado fez investimentos importantes nas zonas portuárias do Brasil, lá no norte do Brasil, em outras áreas também, e a Vale deixou de ser barganha política e a zona de corrupção. Os que são contra a privatização entendem que se entregou um grande ouro do Brasil, né? Se entregou uma grande empresa brasileira ao setor privado, tirando do Estado a sua soberania e o controle sobre os minérios, né? Então, esse é o debate. Esse é o debate que tem se construído ao longo dos anos sobre o liberalismo econômico. Algumas bandeiras liberais, elas também se misturam com a da esquerda, como, por exemplo, a liberação das drogas. Os liberais são favoráveis à liberação, liberal, porque eu falo liberal, não é esses liberais ditos aí de alguns governos que a gente tem por aí. Os liberais, eles são combatem extremamente o machismo, os liberais são contra o racismo,
né, os liberais têm políticas, né, ligadas que hoje parecem ser exclusivas da esquerda, mas não são. Né? Basta você dar lá uma olhadinha na página dos Livres, na página do Novo, que você vai perceber que existem bandeiras importantes e interessantes. Então, eu acho que entender o liberalismo econômico hoje no nosso país é tentar caminhar para um debate salutar, um debate verdadeiro, sem a ideia de burrice, perversidade. Eu acho que isso já não cabe. Outra coisa importante que eu queria falar sobre o liberalismo econômico vem justamente da fala do Lula, né? Da fala do Lula, que acabou lá falando aquela bobagem lá do ainda bem, mas já pediu desculpa, tá? Eu acredito que esteja superado, né? Que ninguém vai dar ainda bem, pelo amor de Deus, para essa tragédia que nós estamos vivendo. O que é que o Covid trouxe, né, que possibilitou se criticar bastante o liberalismo econômico? Ora, é justamente essa ideia de que o Estado é que está bancando, né? O Estado é que está segurando as pontas no momento de conflito, no momento de, vamos dizer assim, de pandemia, no momento de crise muito grande. A iniciativa privada não teve condições de segurar as pontas, né? Então, meio que isso serviu de crítica para os liberais. Ó, liberal, tá vendo que o Estado na hora tem que intervir, etc e tal. Mas alguns autores liberais, eles já falavam que em tempos de guerra, em tempos de crise, o Estado ele teria que suplantar, e é por isso que é necessário a existência do Estado, né? A existência do Estado é necessária, segundo alguns liberais, não intervindo na economia, mas justamente para esses momentos. Na minha opinião, aí já vai o editorial do canal André Moraes, eu acho que nós temos estados demais em algumas situações, principalmente com relação ao pequeno empresário. O cara, para abrir um negócio, é muito sofrível no Brasil hoje. É por isso que a maioria das pequenas empresas fecham. Eu acho que tem muita fiscalização, eu acho que tem muito tributo, eu acho que caberia uma certa anistia temporária até as pessoas se consolidarem em termos de negócio. Então, nessa ponta eu acho que tem muito Estado. E eu acho que é essa ideia que a gente tem que ter. Onde tem muito Estado, tentar diminuir. E aonde não tem Estado, como por exemplo nas comunidades, nas áreas mais sofridas, se colocar Estado, entendeu? Eu acho que o radicalismo ele não nos leva a lugar nenhum, mas aonde tem muito Estado, eu acho que tem que tirar um pouquinho. E aonde não tem Estado, né? Por exemplo, agora no Covid está faltando Estado, né? Está faltando Estado, tá faltando uma ajuda mais firme, mais contundente àqueles que estão precisando, beleza? Então é isso aí, o nosso bate-papo sobre liberalismo. É claro que a ideia aqui, em momento nenhum, foi explicar, dizer o que é liberalismo em 12, 15 minutos. A ideia é sempre estimular vocês a estudarem, a ter uma noção do que vem a ser o liberalismo econômico, beleza? Um abraço, falaremos também de outras correntes políticas, como o socialismo, o Estado keynesiano, beleza? Um abraço a todos, fiquem bem, curta o canal e até a próxima.